depois desse discurso a gente perdoa, né? Bom dia, gente. Tudo bem? Oh, bom estar aqui de novo, né? Hoje a gente vai ter uma aulinha um pouquinho diferente, não é? A gente vai fazer uma pequena introdução aqui sobre... Esse aqui que é seu microfone. É mais bonito. Não, é porque é mais baixo, que eu tenho uma voz de trovão. Eu vou fazer uma pequena introdução muito breve, tá? Sobre trabalho e progresso, que é a nossa aula de hoje, a aula 15, né? Estamos quase aí na reta final do básico, do primeiro ciclo de estudo nosso. E, depois disso, a gente vai fazer aí uma pequena reunião, fazer uns grupinhos para a gente discutir. Porque a surpresa de hoje é a seguinte, não sou eu que vou dar aula, são vocês. Tá vendo? Pronto. Mas, como é um tema que é a nossa vivência, trabalho e progresso é a nossa experiência, né? Todo espírito está aí, né? Não, todo espírito não é nada demais, não, viu, gente? A gente só esqueceu de avisar que, se não conseguir dar conta hoje, vai ficar repetindo o ciclo básico, tá bom? Vamos lá. Vamos entender aí os objetivos do nosso encontro de hoje. O objetivo geral é demonstrar que o trabalho é um instrumento eficaz para o progresso social. Os objetivos específicos, demonstrar que os sistemas sociais e econômicos vigentes no mundo são obras do nível evolutivo do homem e que as desigualdades existentes são sua consequência, né? E eu vou fazer depois um convitezinho para vocês a respeito disso. Mostrar que o trabalho é uma necessidade e que sua natureza está relacionada com o nível de evolução do ser humano. Então, cada trabalho está proporcional ao nível de cada um que está, né? E dentro de uma necessidade, a própria necessidade de educação, de aprendizado. Mostrar que é inevitável o progresso e que o único destino imutável que existe. Então, todos nós aqui já ouvimos falar que a única coisa que é certa para o espírito, que é determinante, é o progresso, a evolução. A gente não fica parado nunca, por mais que a gente queira, né? E vamos, inevitavelmente, evoluir, crescer, aprender, né? Com as nossas experiências. Demonstrar que o espiritismo representa um progresso para a humanidade, destruindo o materialismo, e ele marcará época. Então, todos os nossos conceitos, toda a nossa base, todos os nossos pilares aqui no espiritismo, né, buscam justamente a evolução do ser humano, em todos os aspectos, né? No aspecto ético, moral, no aspecto intelectual, tudo, em todas as nossas relações, né? Porque a gente está estudando leis divinas, né, leis naturais, leis de Deus, ou seja, o nome que a gente queira dar, né, que estão justamente mostrando para a gente, né, com a nossa relação na sociedade, a nossa relação com o divino, a nossa relação com o nosso trabalho, né? São coisas do nosso cotidiano, da vida do espírito, né? Pronto. Então, eu vou começar aqui perguntando para vocês uma reflexão. Como é a relação do trabalho para você? Já parou para pensar como você sente o trabalho? Como você percebe o trabalho na sua vida? Já pararam para pensar nisso? A profissão que eu faço hoje, que eu exerço hoje, tem a ver comigo mesmo? Não tem? Como é que é essa relação? Eu acordo todo dia motivado, eu acordo, né? Já pararam para pensar? Né? Então, eu vou deixar essa reflexão para cada um de vocês pensar na sua relação com o trabalho. Outra coisa, gente, que é um convite muito específico. Aliás, primeiro eu vou passar aqui. Falando de relação, será que é assim? Não tem gente aqui que já é segunda-feira, meu Deus, estou arrastando corrente, eu vou ter que levantar, não acredito. Vou para o trabalho com aquela cheio de energia, né, para não dizer o contrário. E quando chega na sexta-feira, é essa alegria aí, sextou. Estou me vendo livre da minha carga da semana. Será que é isso? E mais ainda, será que a nossa relação com o trabalho precisa ser assim? Ou, de alguma forma, a gente é meio condicionado a pensar assim? Já pararam para analisar? Que existe, talvez, um entendimento coletivo do que é a relação do trabalho para a gente? Então, pensando nisso, eu trouxe aqui para a gente entender de onde vêm as origens
até da nossa relação, muitas vezes, com o trabalho, vem aí. Ó, eu trago a etimologia da palavra trabalho, e essa figurinha aí é um instrumento de tortura, né, antigo, um instrumento romano, se eu não me engano, chamado tripalium, certo? Então, o que é esse tripalium? Vamos entender agora a nossa origem, tripalium. A palavra trabalho tem sua origem no vocabulário latino tripalium. Imagine, instrumento de tortura, né? Denominação de instrumento de tortura romano formado por 3 paus, palio. Deste modo, originalmente, trabalhar significa ser torturado no tripalho. Às vezes a gente não para pensar do porquê da nossa relação com determinadas situações na vida da gente. Olha aí, que a gente já traz uma carga de quer dizer que se eu for trabalhar, eu estou sendo castigado. Eu estou sendo punido. Poucas são as pessoas que levantam na realização total do trabalho, com aquela energia, com aquela alegria, vou para o meu trabalho. Existe um ditado que diz, né, que faça o que gosta, que você não terá que trabalhar um dia na sua vida. Não é verdade? Então, vamos lá. Continuando aí na história do tripalho, quem eram os torturados, gente? Os escravos e os pobres que não podiam pagar os impostos. Assim, quem trabalhava naquele tempo eram as pessoas destituídas de posses, né? Então, olha como é que é a relação. Trabalho é coisa de pobre, trabalho é escravo, trabalho é castigo, trabalho é tortura. Para pensar quantos não têm, às vezes, essa relação com o trabalho. Uns mais, outros menos, entendendo o seu trabalho sempre sobre esse ponto de vista. Então, para a gente analisar um pouquinho, é bom, né, a gente pensar sobre essas coisas, da onde vem esses atavismos, aonde vem, né, esses protocolos que a gente cria aqui na mente da gente, que conduzem, muitas vezes, o nosso comportamento e a nossa forma de pensar, né, em relação a tudo na vida, né? Não é só o trabalho. Então, vamos lá. Então, vamos definir aqui, trazer algumas definições do que é o trabalho. Então, vamos pegar o trabalho aqui, né, culturalmente, lá nos primeiros tempos do cristianismo, o trabalho era visto como tarefa penosa e humilhante, com punição aos pecados. Então, a gente já viu ali, o tripalho está ali, né, para mostrar isso para a gente. Depois, a evolução do pensamento em relação ao trabalho. Popularmente, por muito tempo, o significado de trabalho foi associado a fardo e sacrifício. Não é à toa que tem gente que levanta, né, com aquela carinha ali, né, na segunda-feira, estoura de alegria na sexta, né? Aí a física vem, nos traz, né, que é uma grandeza escalar que determina a quantidade de energia que é utilizada na realização de uma atividade. Não é isso? Lembrando do tempo de física. Lembra que a gente falou lá na aula de trabalho, eu não sei se foi Paulo que deu aula para vocês aqui, se ele comentou que tudo na natureza é movimento. Tudo é movimento, então tudo é trabalho. Toda atividade é trabalho. Seja uma atividade cultural, seja uma atividade braçal, né? Porque tudo acontece, o desenvolvimento ocorre onde tem gente pensando, gente executando, né, as diversas atividades. Então, é essa. Né? Então, tudo é movimento. Quer dizer, trabalho é igual a força versus deslocamento. E existe uma força que nos impulsiona, que chama o desejo de evoluir, o desejo de descobrirmos quem somos. Então, nada da natureza fica parado. Isso no reino vegetal, isso é no reino animal, você vai ver todos eles realizando. Em toda a natureza, você vai conseguir reconhecer as leis divinas. Está tudo lá. Lei do trabalho e progresso, lei da reprodução, lei de tudo. Certo? E, no dicionário, nos diz o seguinte, que é uma atividade profissional regular, remunerada ou assalariada. Esse é o que a gente mais se relaciona. E um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Eu gosto dessa. Porque é isso mesmo que a gente faz. A gente quer crescer, a gente quer aprender, a gente quer viver bem, porque faz parte do espírito trabalhar também para adquirir coisas materiais, porque a gente vive na matéria. Então, eu preciso de casa, eu preciso de carro,
eu preciso ter um dinheiro para me divertir com a minha família. Isso está tudo certo. Não tem nada de errado nisso. Né? Todos nós estamos em busca disso. Então, só assim, rapidinho mesmo, para a gente... E olha como é que isso vem se processando. Né? Primeiro, o homem era uma questão... Era nômade. Né? A gente iniciou dessa forma. Na era primitiva, nós éramos nômades. Eu já abro para a pergunta, tá? Era nômade. Então, qual era a relação dele com o trabalho? Ele não deixava de trabalhar, porque ele tinha que caçar para comer. Movimento. Ele tinha que se mudar de tempo em tempo, porque, como era nômade, ele esgotava os recursos, né? Naquele ambiente em que ele vivia, e ele se deslocava. Né? Então, qual era a preocupação dele? Muito pequena, não tinha uma relação de sociedade ainda estruturada, né? Só se preocupava em reproduzir ali a espécie, achar uma caverninha para se abrigar. Né? Nem fogo, às vezes, eles sabiam fazer num determinado momento. Mas houve, mesmo nesse momento primitivo, existia uma relação de trabalho, de movimento, e existia um progresso dentro daquela limitação, daquela capacidade. Ok? Então, o homem em constante mudança, para que atender às suas necessidades, ainda tinha métodos muito rudimentares. Aí ele sai, lá pelo Neolítico, o homem começa a se estruturar, o iniciozinho de uma sociedade. Ele se torna sedentário, formam-se pequenos agrupamentos, o homem passa a cultivar, passa a criar os animais, né? Estruturar suas casas, já não era uma caverna, e já tinham ali um indício, né, de sociedade. Então, mudou aquela relação. Antes eu só caçava, hoje eu crio. Faço, né? Antes eu ia lá, colhia a fruta, hoje eu planto. Então, novas atividades, né, trabalho, foram incorporadas naquela sociedade, naquele início, né, aquele embrião de sociedade. Então, aqui surge a agricultura, pecuária, construção de cidades e uma divisão de trabalho. Né? Quem as pessoas naquela sociedade, que papel estaria desenvolvendo, dependendo da sua aptidão, da sua força física, e tinham os seus critérios, né, para determinar o local de cada um de trabalho, certo? Aí vamos avançar um pouquinho, quer dizer, um bocado, né? A gente avança um bocado aqui, no momento em que já existe uma organização social, aí começa a necessidade de funções administrativas. Como eu conduzo isso? Cresce o número de serviços, amplia-se da mesma forma que saímos de colher a fruta para plantar a fruta. Né? Agora eu preciso quem administre essas atividades. Né? Então, vão crescer os números de serviços, surgem, inclusive, novos serviços a partir disso também. E aí nós chegamos na era aí da primeira e segunda revolução, onde você tem a automação dos processos. Aí uma grande necessidade de mão de obra, a gente teve um êxodo rural muito grande, né, que, inclusive, gerou muitos problemas nas cidades, né, porque precisavam pessoas para operar essas máquinas, né, dar conta desta produção, que deixou de ser uma manufatura para um processo industrializado em escala. Então, surgem novas funções, sem dúvida. E uma demanda de mão de obra muito grande. Olha como vai evoluindo, né? A sociedade evolui, cresce, novas necessidades surgem, novos conhecimentos são necessários, e o trabalho vai se modificando. Aí a gente chega na era tecnológica. E aí pega. Não é o braçal apenas, não é o pensar apenas, não é administrar apenas, mas ir além. Aí a gente sai, a maioria aí de nós, penso que saiu de uma era analógica, total. Né? Eu chegava para fazer uma ligação, poucos tinham telefone, porque era caríssima, eu me lembro que alugava telefone. Né? Aí você ia lá no orelhão, que tem até um ali que deve ser para a posteridade, né? Você botava uma fichinha, ficava desesperado, que ela ficava pé, cada minutinho, não era isso? E você sai para um celular, que você tem um mundo na palma da mão. E o que antes era ficção científica,
passa a ser uma realidade, enxergar a pessoa que eu estou falando. Quando era criança, eu me lembro que a gente falava isso, parecia algo absurdo, né? Como é que eu vou estar falando com uma pessoa que está do outro lado do mundo e estou vendo ela? Isso se tornou realidade. Isso exigiu um outro nível de funções, de trabalho, né? De uma relação totalmente diferenciada nossa com a tecnologia, da tecnologia com a gente. E pessoas habilitadas para conseguir entrar nessa era digital. Eu digo que a galera hoje já chega chipada, então não tem problema nenhum. A galera nova, nenenzinho, pega o celular e faz assim, né? Está ali, vai nos ícones, quando vê, dá banho. Né? Porque eu já tive uma pessoa conhecida que disse que o filho, que não conseguia, aliás, o sobrinho, disse que não conseguia achar algo no celular. O sobrinho de 4 anos pegou o celular e pum, pum, entregou para ele. 4 anos. Ele disse que se sentiu jurássico. Que é a nossa realidade, jurássica. Né? Eu disse assim, eu não sabia nem ligar um computador. Quando eu fui trabalhar, meu primeiro trabalho com computador foi um desespero. Eu levava um caderninho e ia anotando passo a passo. Porque aquilo não era natural para mim. Era algo que eu tinha que integrar, e eu sei que eu não vou conseguir integrar 100% nessa encarnação. Estou, né? Me habilitando para melhorar um pouquinho, mas ainda sou jurássica em muitas coisas. Então, a tecnologia traz o que equivale agora? Conhecimento. Conhecimento começa a ser o grande produto. O grande produto. Deixa eu só finalizar esse slide que eu já... Inteligência. Essa inteligência para conectar, fazer essas conexões, pegar esse povo analógico, né? O que a gente pode estar trazendo, o que a tecnologia pode estar oferecendo. Gestão também são cargos, são tudo coisas, atividades que vão levando a novas formas de fazer, novas profissões. Planejamento é uma estratégia fundamental e informação. Nós vivemos na era da informação. Pode passar. Olá, bom dia. Bom dia. Acho que é porque está embaixo aí, né? Meu nome é Maurício. Oi, Maurício. Eu aqui vislumbrei uma série de coisas, né? Principalmente sim. Quando você perpassa a questão da manufatura, maquinofatura, revolução industrial. Claro que a gente entende que a revolução industrial iria chegar no ponto que chegou hoje, sim. Então existe um corte na sociedade. Os antigos com os novos. E tudo é mais fácil hoje. Mas voltando um pouquinho às slides anteriores, quando você pergunta o que você faz quando você levanta e vai para o seu trabalho, como é que você se sente? Bom, eu queria aqui expor, se tiver algum técnico de enfermagem, algum enfermeiro aqui, vai saber muito bem o que eu estou querendo dizer. Eu sou enfermeiro, tá? Eu pós-graduado, mestrado, enfim, porque eu também sou professor. Então, quando você trabalha na educação e quando você trabalha no cuidado à saúde humana, a gente entende que não somos nada quando nos tornamos enfermos. E cuidar da vida humana é um trabalho muito grande. Mas, se fosse ainda assim, se capacitar para salvar vidas, seria muito bom. Mas eu, graças a Deus, entrei e atuei nos hospitais que quis. Hoje, ainda sou enfermeira assistencial e coordenador de uma faculdade. Mas as relações interpessoais entre a equipe multiprofissional, principalmente no ambiente da enfermagem, é muito complicada. É uma falta de respeito muito grande, é um diálogo muito intenso, e por muitas vezes ali você vê a ciência e o espiritismo se relacionando, e muitas vidas que se findam. E muitas vezes, após plantões, eu sento no volante do carro e preciso passar uns 5 minutos para poder me reestabelecer, porque a exaustão ela é intensa, em função daquilo que a gente vive ali. Não é só a carga espiritual, mas, sem dúvida nenhuma, é uma relação interpessoal que não existe. Mas você sabe que o nosso grande desafio é esse, Maurício, nossas relações interpessoais. E qual é o grande convite que eu disse que eu ia fazer? Né? Eu disse que ia fazer um convite para vocês hoje, né? E acabei me passando, me entusiasmei com a história da... O convite é que esse encontro nosso hoje é um encontro para que a gente abra o olhar do espírito. Então, eu não vou ver o trabalho apenas nessa relação que nós temos, mas de um encontro de espíritos que estão ali. E aí, como é que é? Porque eu, espírito, exerço a minha função.
o cuidar? Por que eu, espírito, exerço às vezes essa função que me é tão penosa? Por que existe todas essas desigualdades, todas essas diferenças? Tirando tudo aquilo que pertence ao personagem. Enquanto espírito, a gente vai pensando que aquela pessoa é um personagem que vive essa encarnação, mas que teve vidas pretéritas, que já teve experiência, que já traz uma carga de dores, de angústias, traz uma carga necessária de aprendizado. Então, o olhar é hoje, muito longe das questões do nosso cotidiano. É o olhar do espírito, entender por que cada espírito está onde está, com quem está, com essa profissão, né, e nessa jornada. Ok? E aí a gente consegue entender um pouco melhor essas diferenças que a gente tem. Né? E o campo profissional é um grande campo de aprendizado por incrível e evolução. Porque, além da profissão, ele tem que se habilitar para desenvolver aquela atividade, ele ainda tem o exercício de se relacionar com o outro. Esse é o grande desafio nosso. Esse é o nosso grande desafio. Por isso que viver em sociedade é necessário. Né? Porque, assim como eu tenho numa jornada em que eu tenho muita dificuldade com ele, eu já fui dificuldade de outro, eu ainda sou. Posso ser para o outro também. Né? Então, é bem isso. Legal, Marilce. O hospital é uma grande porta de chegada de espíritos e de partida de espíritos. Então, é um lugar extremamente espiritualizado. Existem forças ali incríveis. Né? Você bem sabe disso, porque trabalha lá. Né? Então, vamos lá. Pronto, agora, viu, Ale, vou precisar de ajuda aí. Uma pergunta sim, antes sim. de você dar o seu... Oi. Bom dia. Bom dia. Não é nem uma pergunta, acho que é uma colaboração com Maurício, doutora de educação básica. E aí, você falando isso aqui agora, eu fico pensando, a gente está vivendo uma mudança onde nós temos uma cobrança social e uma cobrança pedagógica de espaços que qualifiquem, mas não humanizem. E o que você está dizendo agora é tão impactante, né? Porque a gente vê todo esse processo que a gente diz que é uma evolução, porque eu penso numa educação ancestral, de uma outra perspectiva de evolução, é quando você se reconecta consigo, né? E não quando você vai para fora de você. E eu fico pensando, espiritualmente, talvez a gente possa discutir isso, né? Espiritualmente, como é que se dá uma sociedade que pensa em qualificar e não humanizar? Bom, a gente vai deixar essa discussão para os grupos. Mas é só, não é para provocar mesmo. Isso, isso. É uma provocação, é uma boa provocação. Agora, vamos trazer as nossas provocações, mais uma vez, para o olhar do espírito. Para o lado do espírito. Eu pensando na minha vida, numa totalidade de um ser que vem e vai, vive as suas as realidades, material e espiritual, aprende, levanta, cai, evolui, né? Tem dificuldades, porque todos nós estamos exatamente onde precisamos estar, com quem estamos. Né? Então, vamos analisar desse ponto de vista aí. Pronto. Agora, né, dito isso, a gente vai dividir aqui a turma em 5 grupinhos. Bora, certo? gente, fazer rodinha. Só deixa eu explicar aqui um pouquinho antes deles, tá? Vamos. 5 grupinhos, tá? Cada grupo vai receber um tema para discutir, trazendo esse olhar do espírito, tentando entender as situações que estão ali, certo? Vocês vão ter de 15 a 20 minutos, eu vou regular aqui o horário, para vocês discutirem. Nada que a gente não viva, gente, no dia a dia. Tragam realmente, né? Agora, toda vez que for pensar nessa questão do dia a dia, pense aí, puxa o olhar do espírito. Mas, pare um pouquinho. Né? Então, o primeiro grupo vai discutir a pergunta que está lá. O que você entende por trabalho? Será que podemos entender trabalho apenas do ponto de vista material? Aí vem a pergunta e vem aquele famoso, explique. Porque na escola era assim, o professor fazia, né? Sim ou não? Sim, justifique, explique. Aí todo mundo se quebrava, né? Ô, raiva que eu tinha disso. Mas vamos lá. Esse é o primeiro grupo. Grupo 2. Sabemos que o trabalho é uma lei natural. Na sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem? Será que em mundos mais evoluídos e aperfeiçoados o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? Explique. Não vale o sim ou não. Explique.
Grupo 3, reflita e discuta do ponto de vista espiritual e evolutivo o porquê das desigualdades sociais. Vamos trazer para o olhar do espírito, gente. Tá? Para a gente não entrar em outras questões que são válidas para nós, que precisam ser discutidas mesmo, mas vamos tentar entender do porquê que existe essa desigualdade. Se Deus é justo, por que existe isso? Certo? Grupo 4. Analise e discuta sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral. Como é que é isso? Andam juntinho, não andam juntinho? Por quê? Como é que é? Por que, que não andam juntinhos, né? E o grupo 5, qual a sua relação com o trabalho? E como é que fica essa questão vocação versus financeiro? Que tem essa briga, né? Às vezes eu tenho uma vocação total para algo que eu olho assim, mas financeiramente isso para mim não vai dar, não. Vamos ver no grupo. Opa, desculpa. E necessidade do espírito versus matéria. Estou no material. E aí? Espírito e o que eu preciso aqui enquanto personagem. Certo? Voltando. Como é que vai ser a dinâmica? Cada grupo vai ter 5 minutinhos, vai ser regular aqui, para apresentar aquilo que foi discutido, que achou relevante do tema, ok? Dentro daquele olhar que a gente conversou aqui, certo? E depois disso, a gente vai passar 2 ou 3 slides depois, só para a gente fechar o conteúdo com vocês, tá? Entenderam direitinho? Já elegeram aí? Então, vamos lá. Primeiro grupo... Espera aí, deixa eu passar. Não, eu vou passar aqui. Vamos ver aqui. Pronto. O que você entende por trabalho? Será que podemos entender trabalho apenas do ponto de vista material? Explique. Gente, o nosso grupo ficou só mulheres. Então, a gente começou como um trabalho de mãe, né? O trabalho não remunerado, que a maioria aqui sabe bem como é. Então, a gente começou a exemplificar o que cada uma viveu. Tivemos pessoas que teve que abdicar da profissão, né, para poder viver aquilo. E teve outras que não abdicou, mas também se frustrou, falou lá atrás, por ter corrido atrás, né? Então, a gente falou tanto do remunerado como não. Tanto do material como do espiritual. Porque só depois de um tempo que você vem entender que, às vezes, nem é o seu propósito que você viveu, né? Você teve que se abdicar do seu propósito, ou da sua intuição, ou da sua vontade de profissão. Porque, como eu mesmo casei com 18 anos, tive filho com 22. Então, assim, você tem que viver algo que, às vezes, não é nem o que você quer, que não é nem o seu chamado. Então, a gente foi se colocando, né, das suas experiências individuais. Mais um pouquinho. Bom, nós falamos do trabalho sob diversos pontos de vista, né? Não só o trabalho remunerado, mas a contribuição que esse trabalho vai ter para a sociedade como um todo, para a transformação dessa sociedade, para a transformação do homem e para a transformação do espírito. Daí a variedade desse trabalho também. Essa variedade vai ter relação, inclusive, a gente focou muito nisso, com uma necessidade que cada espírito vai ter. Então, alguém vem com uma necessidade de desenvolver mais o lado do trabalho mesmo profissional, de desenvolver esse tipo de relação mais profissional, e vai vivenciar essa forma de trabalho, e vai estar contribuindo com a sociedade, está tudo bem. Outras pessoas, que foi colocado no exemplo no nosso grupo da colega, que fez toda uma formação acadêmica, 2 graduações, pós-graduação, avançou e depois foi vivenciar a maternidade por 10 anos. E ela está contribuindo com um trabalho muito importante, que é o trabalho da formação de um outro ser. E ela também está contribuindo com a sociedade, com o desenvolvimento dela e desse espírito. Aí falamos sobre a questão de mudanças também de trabalho ao longo da vida. Você pode, durante um tempo, por exemplo, de Bárbara, trabalhar por um período pela questão mais material, era sobrevivência naquele primeiro momento, que também foi comigo, né, um pouco do que aconteceu, e depois ela poder migrar para algo que tinha mais a ver com o chamado dela do espírito. E, no meu caso, me aproximando de uma aposentadoria, está fazendo a transição para uma outra
atividade profissional, entendendo que tem a ver também com o meu chamado. Então, está tudo tranquilo e tudo bem quando a gente vai percebendo que nós somos espíritos, né? E dentro dessa transição, durante a vida, vivendo essa vida, a gente vai fazendo essa transição, ampliando a visão, porque nós temos a visão do espírito. Então, amplia a visão do trabalho e a visão do trabalho na relação com o espírito. Sempre na perspectiva da gente estar ampliando o conhecimento e agregando novas habilidades, principalmente as relacionais. Dentro dessa perspectiva, nós vamos perceber que tudo na natureza trabalha. Natureza humana, natureza mineral, vegetal, animal. Ao amanhecer, todos nós estamos vendo a luz do sol trabalhando a serviço de todos, do planeta. Nós vamos observar as árvores, as plantas, tudo trabalha. Nós vamos observar o quanto o ar está promovendo a vida humana. Então, se na natureza tudo trabalha, o trabalho é instrumento de evolução. Obrigada. Parabéns. Contratadas para facilitadoras do ciclo 1. Vocês dois vão ficar aí no cantinho. Pode vir para cá, viu, Ela e Luiz? Não tem nem o que falar, só bater palma. A gente estava ali pensando, não tem nem o que a gente amarrar aí, né? Amarrar o quê, gente? Foi tão bem colocado. Mas a gente vai trazer aqui, já que eu fiz os slides, né? Eu quero mostrar para vocês, né? Então, vamos lá. Eu trago a questão 674. As necessidades do trabalho é uma lei da natureza? As colegas responderam isso, né? Sim, olha o que os espíritos dizem. O trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. A sociedade obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres. Então, a gente vê aí muito no limite, né, do trabalho. O que é esse limite? Quer dizer, a gente está trabalhando, de fato, para atender às nossas necessidades ou porque a gente quer sempre algo mais. Qual é esse limite, né, de entender o trabalho? E um aspecto, para a gente não esquecer, é que essa lei aí está seguida de uma outra questão, que é o Progresso. trabalho e progresso. Progresso. E o progresso, ele, de alguma forma, traz a nossa evolução. Aí, numa linguagem bem atual, bem contextualizando a atualização que a gente propõe, o que é evolução? É aquisição de habilidades. Quanto mais habilidoso, quanto mais habilidades você tem, nas diversas áreas da vida, mais evoluído você é. O trabalho vai te levar diretamente à aquisição de habilidades. Então, o grupo 1 fechou aqui já Perfeito, essa né? ideia do que o trabalho nas diversas áreas propõe no nosso desenvolvimento. Mas como eu quero mostrar meus slides, com licença. Vamos lá. Eu preciso, a gente vai passar até rapidinho. 675. Deve-se entender por trabalho unicamente as ocupações materiais? Que foi a pergunta, né? Tão bem respondida. Não, o espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. E as meninas disseram muito bem isso. Né? Em todas as funções, em todas as dimensões da vida, a gente está exercendo uma tarefa, uma atividade, está trazendo aprendizado. É trabalho, né? Aos tipos de trabalho, elas também falaram disso muito bonitinho, ó, perfeito. Material, né? Visa produzir recursos materiais para sanar as necessidades cotidianas. Afinal, estamos, como eu falei, encarnados, e a gente precisa comer, quer ter uma casa, quer ter direito a ter um carro, ter direito a poder, né, fazer as coisas boas da vida, né, tirar férias, passear, prover a nossa família. Isso faz parte do aprendizado do espírito e não tem nada de errado a gente querer adquirir. A questão é como a gente se relaciona com essas coisas, né? Mas está certo, está tudo certo aí. Moral, ou vamos colocar aqui ético, né? Porque eu acho que muito mais do que moral é a ética interna, nossa, individual, de cada um, porque nem sempre tudo aquilo que é moral cabe a mim, né? Às vezes, eticamente, o que eu sou, o que eu penso, como ajo, não bate com o que é moral e que é aceito. Né? Todo trabalho que respeita a regra da boa conduta, os princípios éticos são seguidos e
A intenção é gerar valor e melhorar a qualidade de vida das pessoas envolvidas na atividade. Então, isso é um trabalho moral. Tudo aquilo que eleva, né, a nossa condição de ser humano na realidade. E o espiritual, que é trabalho também. Feito através de vibrações que nos conectam com espíritos desencarnados que atuam em outra dimensão astral, né? Em outra. Que ficou bem aí esse quadro. Ó, plano astral, é. Pronto. Então, existe um trabalho espiritual também. Aqui, por exemplo, no centro, nós temos várias atuações de um trabalho espiritual, num acolhimento, numa fluido, numa desobsessão. Aqui conosco, não estamos sós, nós temos aqui várias relações conectadas, nos inspirando. Então, o trabalho espiritual, as equipes que trabalham aqui, encarnados que trabalham aqui, assumem isso como trabalho com responsabilidade. A gente cumpre horário. E qual é a minha remuneração? A troca, né? Esse não tem preço. O que eu ganho, o que a equipe toda ganha, que todos trabalham aqui, não tem como mensurar em valor material. Não tem. Ah, bônus hora também. Há quem diga que tem bônus horas. Eu não acho que não é bem isso, não, mas vamos embora. Né? Certo? Vamos lá, continuando. E o trabalho no plano espiritual? Sabe que a gente trabalha no plano espiritual, gente? Tem quem acha que vai tocar arpinha, ficar na beira do lago, vendo o cisne passar, musiquinha o dia inteiro, ledo engano. Sinto informar, mas a gente trabalha também. Certo? E fora o que a gente já trabalha no plano espiritual, bem lembrado, viu? Quando vai dormir aí que desdobra, a gente acha que fica quietinho lá na cama. Bom, a vida social nas cidades espirituais é intensa e tem como objetivo a preparação dos espíritos para o seu retorno à Terra. Numa nova roupagem física, ou seja, reencarnarem de novo com outro corpo físico. Estudam, trabalham, repousam, se divertem, enfim, gente, vivem. A gente tem vida. Aí, ó, as atividades, escolas, hospitais, locais de repouso, de lazer, de preparação à reencarnação, de desenvolvimento espiritual, produção de conhecimento, tarefa de auxílio ao próximo, socorro e cura. É igualzinho, está tudo aqui, né? O mesmo trabalho. Quer falar alguma coisa? Eu vi você. Parecia que tinha alguma coisa que você queria falar. Vamos lá. Então, só para fechar, tá? O trabalho formal, convencional, também contribui para a evolução espiritual. Então, o trabalho que nós desenvolvemos aqui contribui, sim, para o nosso conhecimento, para integrar essas habilidades aí que Luiz estava falando, que nada mais que é adquirir conhecimento. Né? Possibilita ao espírito desenvolver sua inteligência, né? Seja ela do ponto de vista emocional, como inteligência de fazer as coisas. Né? Capacita o homem a ter novas visões do mundo, e a cada vez mais contribuir com a lei do trabalho, e ensina a ter disciplina, respeito, proatividade, resiliência, dentre outras virtudes. O espírito é capaz de evoluir na atuação do trabalho no plano terreno, mas também pode atrasar o caminho de sua ascensão, conforme sua conduta durante a realização do seu labor. Quer dizer, todos nós temos oportunidades e cabe a nós conduzir essa nova possibilidade. Tem quem se adiante, entenda o propósito e avance, e tem aquele que ainda não conseguiu compreender ainda, fica patinando, né? Às vezes cometendo os mesmos equívocos, mas em algum momento também ele vai avançar. Ok? Quer complementar alguma coisa? Não. Grupo 2. Quem vem aqui? Não, pode deixar que eu vou dar uma controlada. Ele tá comportado. Oi. Você quer começar? Quer começar? Você quer começar? Para eu criar coragem. Bom dia a todos. Bom dia. Eu fui falar que eu sou professora, né, aposentada, e pronto. Aí acabou. Mas o pessoal falou muitas coisas bastante inteligentes e a gente tentou resumir. Tá? A pergunta, né, do grupo 2, sabemos que o trabalho é uma lei natural. Na sua opinião, por que o trabalho é imposto ao homem?
uma coisa já foi dita, que é a sobrevivência, né? Então, a sobrevivência não só, né, do ponto de vista material, a sobrevivência do personagem, da personagem, mas a sobrevivência do espírito também. E aí, em relação à sobrevivência, eu quis dar o meu depoimento para o pessoal. Por quê? Acho que é isso que tem que ser falado para todo mundo. Quando aposentarem, tenham um plano B. Né? A gente sabe que tudo é trabalho, inclusive o trabalho que a gente faz em casa, o trabalho materno, né? Tudo é trabalho. Só que quando a gente aposenta, aquele trabalho material, aquele que você está acostumado a fazer uma vida inteira, né? No meu caso foram 27 anos, ele se desfaz. Né? Então, aí o que acontece? A gente precisa ter um plano B, um outro trabalho, mesmo que a gente consiga, do ponto de vista material, se manter com o salário de aposentado, que hoje é bem difícil, mas a gente precisa continuar trabalhando em alguma coisa na relação. Por quê? Há necessidade, que a gente colocou aqui, das relações interpessoais. Elas são necessárias, mesmo que você trabalhe em casa, mesmo que você faça um trabalho que não te coloca na posição de se relacionar com outras pessoas, isso é necessário. Né? E eu acho que a gente está aqui na ULI justamente para isso também. Mas se a gente tiver como continuar um trabalho que nos proporcione se relacionar com as pessoas, como já foi dito, isso é necessário para a nossa própria evolução. Tá? A Carla vai falar agora. Bom dia. Bom, para mim, a segunda questão é respondida através da primeira, né? Porque, sim, a lei do trabalho é uma lei natural, então, eu acredito que não seja uma imposição, para mim é muito forte a palavra imposição, mas um desafio diário, né? Enquanto eu estava sentada ali, fui convidada a trazer algumas palavras, eu penso que, assim, a inspiração de uma árvore, ela dá o fruto, né? Mas ela não se alimenta dele. Então, está ali disponível, né, através de todo o processo que ela sofre, das metamorfoses, das dores, e assim é conosco. Né? Para mim, e trazendo a minha experiência sobre esse desafio do trabalho contínuo, né, da relação que temos que ter com cada um humano e também com os próprios desencarnados, né, pensando sermos médiuns, as dificuldades, os desafios, mas também as boas soluções, os bons frutos colhidos. Né? Nós temos mais paz, mais consciência sobre o que nós somos, e, como consequência disso, nós nos evoluímos a ponto de sabermos, nossa, eu sou tudo isso, mas, ao mesmo tempo, caramba, é muita coisa para fazer. Em que mundos mais o homem é submetido às necessidades de trabalho? A segunda questão bom, não há ociosidade, né? Eu penso que cada mundo tem um trabalho específico de acordo com a evolução. Aqui no planeta Terra vivemos algumas condições, por exemplo, ainda aqui, como o capítulo nos instrui, que há os sentimentos ainda de orgulho, de maturidade do próprio homem, então a gente vive conforme essas condições ainda, né? Alguns pontos com muita desigualdade, outros ainda em construção. Mas há mundos super evoluídos aí, que eu não tive ainda conhecimentos de leitura, mas eu acredito que seja mais leve, vamos dizer assim, a relação, né? Menos conturbada, porque há a prevalência do amor. Mas ainda estamos vivendo cada dia. Enfim. Estou tão orgulhosa de vocês. Eu estou igual. Falou que não sabia falar em público. Olha só. Eu estou igual a tia da quinta série, toda boba com vocês falando. Vocês dois aí, saem do canto, por favor. Venham para cá. Oh, meu Deus. A ideia, a gente está conversando. A gente vê quando a pessoa está nervosa para falar que não sabe onde bota a mão, né? Bota a mão aqui, bota a mão aqui, bota a mão aqui, bota a mão. Mas depois vai ficando. Mas é gostoso, né? Mas falou bonito, bem e coerente. Bom, então vamos lá. A questão 676, lá do Livro dos Espíritos, por que o trabalho é imposto ao homem? A gente fica pensando no imposto, são palavras que hoje incomodam a gente, né? Aquela. Mas de uma coisa é certa, precisamos trabalhar. De uma forma ou de outra,
né? É meio que acaba sendo meio que imposto mesmo, porque faz parte do que? Do aprendizado do espírito, né? E a hora que ele responde, é uma consequência de sua natureza corpórea. Então, a gente precisa trabalhar, senão a gente não consegue as coisas, né? É uma expiação, no sentido, entendendo expiação aí, como aquelas tarefinhas obrigatórias, que às vezes são mais difíceis, e a gente vê profissões, às vezes, que são extremamente difíceis e desafiadoras, e que, mesmo assim, existem os espíritos dispostos a encarar, porque ele entende aquilo como um processo dele mesmo, de aprendizado, e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele deve ao seu sustento, à sua segurança e seu bem-estar ao trabalho e à sua atividade. Ao que é demasiadamente fraco de corpo, Deus deu a inteligência para compensar, mas é sempre trabalho. Você quer complementar aí, Luiz? Você quer complementar alguma coisa? Em que? Não sei. Então, quer dizer que não importa se o trabalho é intelectual, braçal, né? Só cantar aquela musiquinha assim da Alcione, né? Trazer um sambinha, né? Pedra que muito se muda, não cria limo jamais. Isso é verdade. Então, ó, se está trabalhando o tempo todo, você não cria limo. Né? Agora, fica parado para você ver só. Ferruja, não cria limo. Já não se consegue se movimentar da mesma forma, né? Deixa eu sair daqui, porque está dando microfone. Então, vamos lá. A 678, que tem a ver com a segunda questão, nos mundos mais perfeitos, o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho? E a resposta, a natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis, por isso, que o homem permanece inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, ao invés de ser um benefício. Então, ele diz aqui que, dependendo do mundo, né, as necessidades mudam. Né? Nós estamos num mundo ainda extremamente materialista. Então, a gente está aqui vivendo, querendo adquirir, às vezes, mais e mais ainda. Tem gente que já tem e quer mais e mais. Então, a diferença dos trabalhos tem a ver também com o nível evolutivo que cada um se encontra, né? Da quantidade de habilidades que já adquiriu para poder desenvolver tarefas, né, com complexidades maiores e outras não. Mas é isso. Grupo 3. Quem é que vem do grupo 3? Vamos ver quanto tempo a gente já tem ainda. Olha a discussão, ó. Quem vem, quem não vem. Sempre tem os corajosos, né? E os outros que ficam, né? Bom dia, gente. Agora, quem fica na cadeira não pode dar pitaco, não, viu? Fique quieto. Reflita e discuta do ponto de vista espiritual e evolutivo o porquê das desigualdades sociais. Nós refletimos assim, se a gente pensar nas desigualdades sociais sob o ponto de vista de uma única existência, a gente não resolve esse problema, né? Então, pensando do ponto de vista espiritual e da diversidade das existências e das experiências, a gente entende a desigualdade social numa vida como o exercício de habilidades ou de vivências que cada espírito vai ter naquela existência. Então, o mesmo espírito ele pode vir numa vida como um multimilionário e, naquela existência, a habilidade que ele tem que exercitar é produzir mais riqueza, com a sua riqueza, impulsionar o desenvolvimento da humanidade, né, das ciências, da medicina, enquanto que outro espírito pode vir, por exemplo, numa família muito pobre, né, numa família sem recursos, com muita dificuldade de ascensão social, mas, naquela existência, aquela pessoa precisa exercitar a resignação, a humildade. Né? Outros, por exemplo, vêm com um arrimo de família. Né? Então, ele não consegue, com o seu trabalho, ascender socialmente, mas ele precisa exercitar a relação com os seus familiares, né?
a responsabilidade para com o espírito que vem ao seu lado, né? E é isso. Deixa a colega falar também. Bom dia a todos. A gente teve uma discussão muito gostosa no nosso grupo, porque a discussão começou com uma provocação de um dos nossos colegas que assistiu uma palestra hoje pela manhã, e que o palestrante, eu não estava presente nessa palestra, mas ele trouxe que foi dito que uma pessoa que venha nessa encarnação, que hoje mora em uma favela, ela vai ter, ele entendeu como se ele dissesse que ela seria inferior a nós, por exemplo, que estamos buscando uma evolução, estamos buscando estudar, conhecer e nos desenvolver. E a gente trouxe isso como start dessa discussão, porque não é simplesmente uma questão de inferioridade existencial, é uma questão de inferioridade, de repente, intelectual, por falta de algumas oportunidades. Mas, como a colega trouxe, em cada vivência que a gente tem aqui no plano terrestre, a gente vem para o desenvolvimento de habilidades específicas. Então, como ela trouxe a questão do multimilionário, a gente vê um multimilionário que, nesta vida, usou esses seus recursos materiais para se desenvolver emocionalmente, se desenvolver socialmente, humanitariamente, e conseguiu grandes feitos. Da mesma forma, eu posso ter um multimilionário também que usa essa existência simplesmente para ter privilégios materiais, para curtir, para farrear, não liga para a família, não liga para cultivar o espírito, não olha para o outro, não olha para a sua sociedade. Então, a gente ainda brincou, né? Eu falei, tadinho, perdeu a existência, né? E a gente olha para as pessoas que têm essas benesses materiais e fala, uau, que vida maravilhosa, o cara veio para curtir tudo. Então, ele tem uma vida maravilhosa. Não, e ele pode ter vindo e ter estragado essa existência. Então, para além das questões que a gente tem dessas limitações, né, dessas crenças limitantes de que uma pessoa abastada fisicamente ela é uma pessoa ruim, porque muitas pessoas trazem isso, rico não presta, eu não quero ter amigo rico, Deus me livre. Então, eu acho que vai para muito além disso, vai para a questão daquela existência, quais são as habilidades que ela tem que desenvolver e como que ele vai usar os recursos materiais que ele tem. Porque, da mesma forma, eu posso ter uma pessoa que tem recursos materiais limitadíssimos, mas de uma sabedoria, de uma humanidade, de uma bondade muito interessante, muito gostosa, que consegue acolher as pessoas no seu entorno, e ele dá saltos evolutivos muito maior do que aquele multimilionário que veio com recursos materiais e que não aproveitou para olhar para o outro com mais carinho, com mais humanidade. Então, essas questões materiais nessa existência, essas diferenças materiais, como a colega trouxe, se a gente olhar simplesmente essa existência, fizer um recorte dessa existência, a gente vai olhar com aquele olhar de injustiça. Então, é uma injustiça que eu tenha tanto e o meu irmão esteja passando fome na rua. Mas, por trás disso, existem muitas variáveis que estão sendo trabalhadas para as necessidades, para as habilidades que ele precisa desenvolver, enquanto aquele espírito que vem de muito e muito tempo, e a gente não sabe qual é a habilidade que ele vai precisar desenvolver nessa existência. Então, quando a gente olha para essas questões de diferenças materiais, de desigualdades materiais, ao longo dessa existência desse espírito, a gente consegue entender que elas são necessárias para que a gente tenha essa questão evolutiva pessoal e social e humanitária, né? Parabéns. Só pontuando mais uma coisa, tem um tópico no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, falando sobre desigualdade das riquezas, e ele começa falando assim, o Espírito começa falando que os espíritos não são igualmente laboriosos, né, inteligentes ou disciplinados, né, não são igualmente. E que essa riqueza, se fosse distribuída igualmente para todos, ela não, em pouco tempo, as condições voltariam a ser como eram anteriormente. Então, elas iam se concentrar na mão daqueles que são mais laboriosos, mais inteligentes, mais disciplinados. Então, essa igualdade, pelo menos no momento da nossa humanidade, né, ela não é possível, porque somos diferentes mesmo e temos missões diferentes nesse momento, né? Então, é isso. Parabéns. Preciso falar mais alguma coisa? Acho que não, né, Luiz? Eu não sei.
Eu acho que essa próxima aula, próximo semestre, viu, gente? A gente vai rever isso aí. Vem cá, Só os alunos dando aula, que tá lindo demais. A gente está no curso básico mesmo? Eu fiz essa pergunta. Você tem certeza que são alunos do básico? Surpreendente. Eu estou com medo de dar aula aqui já. Então, aqui, só para a gente ir. As desigualdades sociais existem, são resultantes do estágio primário de evolução que ainda se encontra a humanidade. Nós temos ainda um nível de desigualdade muito grande, justamente pelo que a colega trouxe do Livro dos Espíritos, porque estamos em níveis muito diferentes. Aí fica assim, aí quando a pessoa fala de inferioridade, eu me pergunto, em relação a quê? Essa é uma grande pergunta. Porque, às vezes, eu tenho uma pessoa que, intelectualmente, ainda mal sabe ler, mal sabe escrever, mas, do ponto de vista humanitário, tem uma inteligência absurda. E, às vezes, você tem pessoas que são doutorados, né, mestrados, e sabem muito daquele tema, mas, em compensação, a nível de humanidade. Tem pessoas que têm habilidade incrível para ciências exatas, em compensação, uma porta em relação ao outro na área de humanas. Entende que essa questão é muito difícil a gente chegar e dizer você é inferior. Sempre faça a pergunta em relação a quê? Todos nós temos habilidades aí desenvolvidas, né? Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Me veio uma dúvida, assim, foi falado de desigualdade social, de inferioridade ou não. E me lembrei de uma passagem na Bíblia que fala que Jesus falou a um dos seus discípulos que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E essa passagem sempre me gerou muita confusão, assim, no sentido do que ela quer dizer. Tem alguma explicação assim em relação a isso de ascensão social mesmo, ou seria o rico em termos financeiros, materiais? Metaforicamente, ele já está querendo dizer, né, a dificuldade de entrar no buraco de agulha. Só que a gente precisa contextualizar, porque buraco de agulha, haviam comportas, como se fosse um curral, um local de alimentação, de nutrição dos camelos, que era uma porta que só virava para um lado. Então, os camelos tinham que passar, e essas portas eram chamadas buracos de agulha. Então, só que quando você tinha que conduzir o camelo ali para ele se alimentar, ele empacava, ele não queria ir de jeito nenhum. Então, por isso, metaforicamente, Jesus disse, é mais difícil, né, um rico alcançar o reino dos céus do que um camelo passar por um buraco de agulha, que eram essas portas de alimentação para ele. Então, metaforicamente, ele está falando dessa dificuldade de que aquela pessoa que está muito abastada nas dimensões, porque a riqueza pode trazer esse conforto aparente, né, de que ela não vai precisar de mais nada, porque o dinheiro compraria o que ela precisasse. Então, essa pessoa vai ser muito difícil chegar ao reino dos céus, porque ela não vai conseguir, pelo trabalho, pelo seu próprio esforço, conquistar essa condição. Então, é uma metáfora, mas que quer mais ou menos dizer isso. E que o camelo passar pelo buraco da agulha seria mais fácil, né? Porque é isso aí. Obrigada, Luiz. Tá bom? Tem mais uma pergunta aqui. Peraí. Na verdade, eu queria fazer um comentário. Se fosse possível, voltar um slide. Tinha um texto de Adenauer. Um slide, vamos ver. Isso. É só uma reflexão mesmo, porque eu fico me questionando a respeito disso, né? Eu entendo tudo isso foi colocado com muita clareza, mas, como está ali dizendo, as desigualdades sociais, elas são um estágio primário da evolução em que a gente ainda se encontra. Mas a minha preocupação é que a gente reflita se, de fato, que a gente não naturalize essa situação, que a gente não pense nisso como algo natural, de que é como se fosse uma lei natural, a desigualdade ou a pobreza, para a gente justificar. Eu vou estar hoje na riqueza, na outra encarnação, eu vou estar na pobreza, e está tudo bem. Porque, na verdade, se é um estágio, a gente precisa avançar como humanidade, para que outros espíritos que venham a encarnar
nesse planeta, eles têm a oportunidade de viver outras experiências melhores do que nós estamos vivenciando, né? Então, é só essa reflexão mesmo. A gente vai desenvolver aqui um pouquinho isso, não a gente vai parar ali, não. Né? Para entender, está tudo bem, existe desigualdade, então está tudo lindo, porque eu vou desencarnar, vai voltar, vou ter outra oportunidade. Não é isso, porque a lei do progresso diz que quem tem mais precisa ajudar quem tem menos. Quem sabe mais tem que ajudar quem sabe menos. Não é compactuar com as desigualdades, não, gente. Faz parte do nosso processo de evolução e aprendizado alavancar o crescimento e o progresso de todos. Né? A gente vai chegar ali também, não ia parar aí nessa... Mas bem colocado. Vamos lá. Desníveis de renda, desigualdades sociais e a miséria, reforçando, são coisas do nosso humano ainda, do estágio que a gente tem ainda, né? Por isso que a gente tem tanta desigualdade, porque tem muito ainda, querendo muito, tem às vezes possibilidade de conseguir, mas não pensa no outro, só pensa naquilo, e vice-versa. Tem aquele que não quer nada mesmo com nada, também tem esse, né? Quer dizer, só quem tem, né? Que não tem. Então, essas desigualdades são produtos ainda do estágio que a gente se encontra de humanidade mesmo. A gente está tudo aqui encarnado, a gente está no mesmo barco, né? Não tem ninguém aqui muito melhor que ninguém, não. O sistema socioeconômico que vigora na Terra ainda se baseia na supremacia do capital sobre o humano, bem como na preponderância da matéria sobre o espírito. Quando o espiritualismo, em particular o espiritismo, chegar à consciência do ser humano, este encontrará o equilíbrio necessário ao seu progresso social e espiritual. Tá? Então, entender essas dificuldades. Aqui mesmo, essa diversidade, vamos dizer assim, aqui mesmo no planeta Terra, vocês concordam que tem sociedades com muito mais consciência do que nós? A gente está aí. Vai para a Suíça. Me diga se os espíritos encarnados lá estão no mesmo nível que a gente está. Não está. Certo? Não está. Então, faz parte, isso é natural. Em compensação, nós temos sociedades em condições muito mais precárias do que a gente vive agora. Em relação a eles, nosso nível de consciência é outro. Aí dizem, não, mas as leis lá são mais rígidas. Não, é nível de consciência mesmo. Né? E aí eu sempre conto uma história, eu já te passo para você falar, que eu ouvi, né? Eu conheci, minha cunhada morava na Suécia, né? É outro lugar que você chega e não tem um cisco no chão, dá quase para botar o prato e comer ali. Um nível de educação, um nível de gentileza com as pessoas é absurdo. A honestidade deles é incrível. Então, a história que conta assim, que uma brasileira foi para lá, né, e foi pegar o metrô. O metrô lá é uma coisa de louco, né? Uma coisa linda, né? O metrô, assim, você quer ficar no metrô para lá e para cá, né? Tão organizado. E tinha o guichezinho lá que vendia as fichinhas para você entrar no metrô, e tinha as catracas normais, como a gente tem. E tinha uma catraca que era livre. Uma catraca era livre. Aí ela ficou curiosa, porque tinha gente que passava a catraca e não pegava, não botava ficha, nem comprava nada e passava. Aí ela pegou, não aguentou, foi perguntar. O que é aquela catraca ali? Ela disse, não, aquela catraca é uma catraca livre. Mas livre como? A pessoa não precisa pagar. Mas como que ela não precisa pagar? Como é isso? Não. Aquela catraca ela fica livre porque, caso a pessoa esqueça uma bolsa em casa, caso perca uma carteira e não está com dinheiro para pagar, ela não vai deixar de andar no metrô. Ela tem direito de andar no metrô, ela vai entrar. Aí a brasileira fez a seguinte pergunta, qual é que fica na cabeça da gente? Qual é a primeira pergunta que a gente faria? Não se fosse aqui, nem foi nesse nível. E se a pessoa não tiver o dinheiro e não pagar, e quiser pagar, isso não é isso que vem na gente. E aí? Que tem o dinheiro e não pagar e passar de graça, aí diz que a atendente virou. E por que ela faria isso? Entende? Que isso já está integrado. No nível de consciência deles, é inadmissível que alguém vá fazer isso, passar de graça podendo pagar. Então, é isso, nós já temos isso. Né? Então, analisar. Então, são outras condições de vida, a desigualdade muito menor, a distribuição de renda é mais justa, tudo é diferente. Nós vamos chegar lá, né? Vai demorar um pouquinho, mas... Você quer falar, perguntar? Mas é isso mesmo, completando o que vocês falaram, porque eu estou em obra,
né, que está fazendo a obra. E eu me acho mestre de obra, né? Então eu quero perguntar tudo e tal. E eu falei, seu Rodrigo, mas por que o senhor não aprendeu isso ainda? E ele falou, oi? Ele falou assim, oi, tipo, ele não tinha consciência. Ele não tinha consciência que ele podia ter buscado mais. Ele estacionou naquele patamar. Então, o que ela disse é a gente não se manter ali, né, dessa desigualdade. Buscar o desenvolvimento do seu e do outro, né? E qual seria a nossa sociedade ideal? Essa igualitária, né? Essa que promove o desenvolvimento do outro, né? Só quando egoísmo e orgulho, maiores empecilhos ao progresso, frutos do materialismo, não mais encontrarem lugar na humanidade, ela poderá alcançar um estágio melhor de desenvolvimento material e espiritual. Não é? Então, podemos seguir? Posso? Pode, claro. Só tem uma parábola de Jesus, que é a parábola dos talentos. Isso. Né, que diz assim, um senhor pega 3 servos, entrega 1 talento para um, 2 talentos para outro, 5 talentos para outro. E ele sai numa viagem. E ele diz para os servos, olha, quando eu retornar, vocês me devolvam, né, aquilo que vocês receberam aqui. Aí aquele que recebeu 1 talento enterrou. Falou, opa, vou deixar aqui guardado, porque quando ele voltar vai estar seguro, está aqui no lugar. Enterrou, deixou lá. Aquele que recebeu 2 talentos, até trabalhou, conseguiu dobrar aquilo. Mas aquele que recebeu 5 talentos, quintuplicou o que ele recebeu. E durante muito tempo eu fiquei pensando nessa segunda parte dessa parábola, porque quando esse senhor volta, ele olha para aquele servo que enterrou o talento, ele diz assim, mau servo, ele recebe o talento de volta, mas ele diz, mau servo, tu não trabalhaste, né? E o que tinhas vai perder, e ele toma aquilo que ele tem. E ele chega para os outros 2 e diz, vocês foram bons servos, porque multiplicaram aquilo que receberam. E eu, durante muito tempo, fiquei pensando, mas aonde que tem alguma coisa que eu não entendi? Porque, peraí, aquele que não tinha nada vai perder o que tem, e aquele que já tem vai ganhar mais, né? Aonde está o erro aí? Está no trabalho. Porque exatamente na nossa sociedade, essa desigualdade que a gente não deve naturalizar, que não, é normal que esteja assim, porque isso está relacionado aos nossos talentos, está relacionado às nossas habilidades. Então, naturalmente, se equalizasse tudo isso, retornaria para o desequilíbrio, porque eu não tenho a habilidade ainda, eu enterrei o meu talento, eu não tenho a habilidade de elaborar o desenvolvimento com aquilo. Então, naturalmente, vai se desequilibrar, porque nós precisamos desenvolver esses talentos, essas habilidades que nos farão multiplicar isso, né? Então, o entendimento da parábola é que cada um deve desenvolver o seu trabalho em prol de adquirir essa habilidade multiplicadora do seu talento. Grupo 4. A gente agora vai pedir em 10 minutinhos para terminar. A gente vai ter que pedir a pizza, viu? Cada uma, né? Porque se a gente for abrir mesmo, é uma discussão muito gostosa, né? Mas vamos ter que pedir R$2 de cada um, fazer uma vaquinha para pedir umas 10 pizzas aí. Churrasco o quê, menino? Só pensa em churrasco. Então, a pergunta é essa aí, né? Analise e discuta sobre o progresso social a partir dos progressos intelectual e moral. Então, o que a gente viu, assim, o que a gente entendeu é que o progresso intelectual e moral, eles seriam como que características individuais, progressos individuais de cada espírito, e que, através deles, nos melhorando, a gente ajudaria com o progresso social, né? O progresso da sociedade como um todo, né? Aí a gente discutiu também a questão sobre se a moral, nesse caso, seria algo subjetivo, né, do indivíduo, ou se seria algo objetivo, que existe uma moral universal. A gente ficou um pouco nessa discussão, alguns falaram que sim, outros que não, mas assim, que no geral é preciso a gente respeitar as individualidades de cada um, né, de cada indivíduo e o seu nível de progresso, né, da sua intelectualidade ou a moral, até que nível ele chegou. Eu acho que até isso casa um pouco com o que a gente já acabou de falar aí, né, das desigualdades,
Então, é preciso respeitar o nível intelectual e moral que cada espírito chegou, e que, com isso, também a gente contribui para um progresso do social, né, da sociedade como um todo. Bom, que tema é esse? Primeiro, porque você fala do requisito social, intelectual e moral. São três coisas que se relacionam entre si, mas são completamente diferentes. Porque, afinal de contas, o que é moral? Né? Conjunto de valores, seja ele individual ou seja ele social. Mas, quando a gente pensa nessa questão moral, o que é imoral? No conceito de família hoje, quantas vezes vocês foram vigiados por pessoas mais idosas, mais velhas, seus pais, seus avós, não é? Na beira da porta, tem horário para entrar, não é? E, no conceito de famílias mais atuais, o importante para aquela família é ter os namorados dentro de casa, porque é melhor fazer dentro de casa do que em outro lugar, do que se expor na rua. Quando a gente pensa na sexualidade hoje, independente do gênero, precisamos compreender que para você pode ser uma imoralidade, mas as regras, elas foram feitas para serem quebradas mesmo. Lei é lei, mas para que a gente pudesse estar aqui hoje, muitas regras foram quebradas. E o mais importante de tudo é a gente ter essa compreensão, né, de ser moral, e o entendimento de que, muitas vezes, o que é importante para você não significa absolutamente nada para mim. Porque essa é a luz do Espírito, a visão do Espírito. Intelectualidade está completamente relacionada à inteligência, independente da área de atuação, seja um trabalho braçal ou não. Eu não sei se vocês conhecem um jogador de futebol que jogou, hoje está aposentado, o nome do rapaz foi Ronaldinho Gaúcho. O que ele fazia com a bola era uma obra-prima, uma obra de arte, o cara mais intelectual com a bola que eu pude conhecer. Intelectualidade não é só razão neurológica, é aquilo que você faz, aquilo que você desprende na sua capacidade específica, porque cada um de vocês aqui é importante em alguma área de atuação. Precisa desenvolver cada vez mais essas habilidades. E, a partir do momento que eu sou inteligente, eu sou híbrido e compreendo que a razão social é multifacetada, porque pensamos e somos diferentes, aí cabe o princípio, à luz do Espírito, de poder compreender o seguinte, que muitas vezes o trabalho, né, que foi escrito, inclusive, pela colega de grupo, o trabalho espiritual, ele está a partir da necessidade evolutiva de cada encarnação. Nessa encarnação, eu sei qual é o meu papel, é cuidar. Cuidar de quem? De pessoas doentes. E ensinar para aqueles que querem aprender o ofício de cuidar de pessoas enfermas e salvar as vidas quando necessário, independente da adversidade que eu viva. Então, à luz do olhar, quando eu falo de adversidade, porque senão eu já teria desistido há muitos anos, né? Desde quando eu comecei, porque eu só ouço mal falar da área de atuação, eu continuo porque o prisma que eu me encontro hoje não é superior a ninguém, mas o que eu vejo é que, às vezes, é muito pouco para muito estresse. Então, eu já consigo equalizar isso. Eu me sinto um pouco diferente, não superior, mas um pouco diferente nesse sentido. Então, foi um tema assim, bastante subjetivo, complexo, mas eu acho que conseguimos aí atrelar um pouco, principalmente dessa questão do trabalho na evolução de cada encarnação, né? E esses conceitos de moral, intelectualidade no contexto social. Eu acho que é isso. Começa com você, nas relações dos mais próximos, e o respeito que você precisa ter à luz do outro, porque cada um tem um contexto diferente. Somos complexos mesmo, viu? É complexo viver porque somos complexos, cada um de nós. Não pode deixar aqui. Os homens representaram agora, viu? Porque era só a mulherada, agora apareceram os homens e representaram. Vamos lá. O grupo 5 tem 10 minutos para falar, porque senão o grupo 5 vai pagar a pizza. Aqui, passando muito rápido, né? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo
Da mesma maneira, então, os mais avançados ajudam no progresso dos outros pelo contato social. Por isso que eu estou dizendo que a gente não fica parado olhando, naturalizando as diferenças. Está ali, ó. A gente precisa, de fato. Né? Então, apenas aqui para a gente fechar, o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Não, mas é sua consequência. Mas nem sempre segue imediato. E aí o colega traz muito isso, a questão da moral. O que é moral? O que já foi moral, né, um tempo atrás, hoje já não é mais aceito, e vice-versa, e assim. E fora a moral, aquela questão ética que é muito pessoal. Embora seja entendido no contexto geral, né, moral da sociedade, que é admissível, para você pode não ser. Né? Como o progresso intelectual pode conduzir o progresso moral? Fazendo compreender o bem e o mal. Então, o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade de seus atos. Quanto mais conhecimento eu tenho, menos ignorância eu tenho, mais responsabilidade eu tenho, como eu atuo. Isso aí é uma verdade. Né? Grupo 5. Eles não têm 10 minutinhos, têm 5 minutinhos. 5 minutinhos, se não paga a pizza. Coitados. Ah, é quem menos fala? Ah, então tá bom. Depende da perspectiva, né? Pode? Toma esse. Não, esse aqui é mais alto. Fala bem pertinho. Já tá aqui. Será que tá bom? Vou botar a canetinha. Bom dia. Tá ouvindo aí todo mundo? Não, tá. Tá? Tá, né? Tem que falar mais perto. Sua voz que é baixa. A gente fez uns tópicos aqui, né? E aí vai ter que usar mesmo, porque são 10 minutinhos. E a nossa pergunta foi: qual a relação com o trabalho? E aí vem os itens vocação versus financeira, necessidade do espírito e versus matéria. A gente vai ser bem sucinta. E aí houve uma discussão inicial e nós paramos aqui e pensamos assim, que o trabalho seria uma relação dual de evolução e construção. E essa evolução só se dá no coletivo. Né? Você precisa do outro e o outro precisa de você. Então, o trabalho seria uma oportunidade dessa troca, dessa transição. E aí fomos pelo tópico. Financeiro e matéria. Colocamos que vocação e espírito entram nessa dualidade porque a gente prioriza o financeiro em detrimento do vocacional. Isso porque estamos instaurados numa sociedade que, evoluída ou não evoluída, ela ainda preza por esse caminho de negar alguns elementos e de priorizar outro. Então, a forma como a gente escolhe entre o financeiro, que é a matéria, e a gente colocou que a vocação seria o espírito, uma dualidade nossa, viu, professora? Seria que isso pode reverberar de uma forma negativa ou positiva sobre aqueles que a gente atua e sobre a nossa própria evolução. Então, a gente vai estar o tempo inteiro aí sendo conduzido por essa dualidade. Falamos também um pouco sobre materialidade. Então, a materialidade ela nos obriga a produzir de maneira incessante, trabalhar mais, e estamos todos pautados no medo dessa encarnação. Quais são os medos dessa encarnação? São os medos colocados por uma sociedade que é forjada por onde estamos. Então, os medos da atualidade estão nas necessidades básicas. E o que é necessidade básica para cada espírito? Necessidade básica para um espírito pode ser se correlacionar com o outro e evoluir no sentido da troca. Necessidade básica para outro espírito pode estar evoluído no sentido de aquisição de bens materiais. E aí vem a construção de cada um, né? E o livre-arbítrio, também colocado. Tem a repercussão do trabalho como conexão com o outro e o ofício. E aí tem uma coisa interessante sobre como é que nosso trabalho impacta na sociedade, porque o nosso trabalho não só vai impactar na nossa evolução, como vai impactar naquele outro. Existem trabalhos que são de correlação direta com outros espíritos. Por exemplo, a gente viu que o hospital e a escola estão também no plano espiritual, e aqui são os espaços mais desvalorizados, que é a educação e a saúde. Né? E atravessados aí todos pelos conceitos de uma sociedade completamente disforme como a nossa. Então, haja caminho para a gente seguir, né? E isso vai sufocando as vocações. E, às vezes, é na vocação que está a evolução. E a gente faz a escolha. Os tipos de trabalho também, a gente pensou um pouquinho sobre essa coisa da necessidade do espírito e matéria. Então, a gente tem um tipo de trabalho muito pautado sobre a relação da cultura
Então, tem culturas que valorizam aquele trabalho e acham que eles são salutares, porque eles vão evoluir, você vai evoluir como pessoa e como espírito. Existem culturas que vão colocar o financeiro ligado totalmente à importância desse trabalho. E aí eu acho que nós achamos que isso pode atravancar um pouco esse processo de evolução, aqui e em outros processos. E na visão espiritual, o trabalho ele seria um elemento de servir. E hoje nós vemos uma relação que todas as atividades laborais que são de serviço são desvalorizadas. Então, tinha a enfermeira, o professor no grupo, e a gente ficou falando sobre isso. Considerando os profissionais com maior ou menor prestígio com relação ao olhar do outro. E como você só evolui com o outro, às vezes você está no caminho certo, mas você recebe impactos e você, de repente, regride nesse processo. A vocação, o que seria esse processo de vocação? Seria estar inserido, dando sentido ao trabalho. Então, o colega pontuou assim, eu sou de área X, mas eu queria ser de área Y. Eu uso a minha vocação onde eu esteja. Então, às vezes, você não precisa ser aquilo que você tem como vocação para você atuar fazendo aquilo que vai melhorar o processo. E a gente falou muito sobre a questão da dignidade e das escolhas profissionais. Os atravessamentos da família que você reencarnou, isso foi um tema colocado, às vezes as suas escolhas familiares, elas impactam no seu processo de escolha, de quem seremos e o que é que nós vamos fazer com aqueles que atingimos, com a escolha, às vezes, não nossa que fazemos. E a visão espiritual, para fechar, né, que a gente pensou, ela pode ser vista em várias perspectivas. O histórico de vida daquele espírito aqui, a evolução, a ocupação, a doação, e a gente fechou na palavra que seria o propósito. E o que é o propósito? O propósito só vem quando você tem autoconhecimento. Então, ainda quem não atingiu esse autoconhecimento não sabe qual é o propósito. E aí a gente, às vezes, conecta assim, será que uma pessoa que limpa a rua, falamos sobre isso, né? Ela tem um propósito inferior ao médico extremamente arrogante, que não olha na face do seu paciente para medicar? Então, não estariam correlacionados a isso. Ou então, a professora fez uma colocação interessante sobre a questão da evolução europeia, né? E se a gente pensa, por exemplo, nos processos da Suécia, eles estão mais evoluídos, mas o que esses espíritos fizeram para que eles tivessem esse tipo de ascensão? Então, a moral é uma coisa a ser questionada nesse processo de vocação e trabalho. Os processos de o que você fez com o outro para que você alcançasse também aquilo ali. Então, nós ficamos nessa dualidade. Ok, parabéns. Gente, independente do que a gente entenda como inferior, superior, moral, amoral, toda experiência é uma experiência do espírito. Todas têm um sentido, que é impulsionar cada um de nós a desenvolver, né? Então, seja na abundância, seja na falta, seja na alegria, seja na tristeza, todas as experiências que chegam até nós dizem respeito a nós, a mais ninguém. Então, isso é importante a gente ter como forma de não terceirizar, muitas vezes, né, para o outro as nossas experiências, delegar a nossa encarnação ao outro, né, entendendo os nossos processos. Para trabalhar, o ser humano sai em busca de profissões motivado pelo ganho financeiro com que elas possam retribuir, muitas vezes esquecendo-se de sua vocação e de suas necessidades evolutivas. Qualquer profissão é digna e o fruto de seu trabalho deverá concorrer não só para o ganho pessoal, como para um progresso social. Desde a pessoa que limpa o nosso chão, a quem nos atende, salva nossas vidas, faz parte de um processo muito maior. Porque, se não tiver quem junte o lixo que a gente produz, a gente vai virar uma montanha de lixo. Essa pessoa faz um trabalho essencial para a sociedade. A gente já passou aqui uma época que teve uma greve de lixeiros aqui, que a cidade virou um grande depósito sanitário, né? Horrível. Pilhas e pilhas de lixo. Aquilo ali vai trazer doenças, vai trazer tantas coisas. Olha a importância daquele rapaz que está pendurado no caminhão, colocando lixo ali dentro. Então, tudo e tudo está contribuindo para o progresso, para a saúde, para o bem-estar da sociedade. Entender? Então, relação do trabalho. Então, para o espírito, sim, o trabalho é uma necessidade. O limite do trabalho, a gente já falou. Qual é o limite do meu trabalho mesmo? O
que eu almejo com o meu trabalho? Eu acho que tem muito a ver. Eu almejo juntar riqueza, 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 a pessoa se extenua no trabalho e não liga para mais nada. Isso é uma relação com ela, tá tudo bem, foi a escolha dela, livre-arbítrio, né? Mas uma coisa é muito certa, no momento do leito de morte, ninguém fica contabilizando quanto tem no banco, o carro que vai levar, a casa que está deixando, não. Normalmente as pessoas gostariam de ter mais tempo para fazer tudo aquilo que não fizeram enquanto estavam encarnadas. O trabalho intelectual e material a gente já viu, né? E as escolhas de profissão, né? Muitos, às vezes, podem... A profissão é interessante. Eu não faço o que eu gosto. Que tal gostar do que faz? A gente não faz. Sim, mas já parou para olhar o seu trabalho, a importância dele, o que ele traz, né, de benefício do conjunto, do coletivo? Porque muitas vezes a gente está fazendo algo dizendo que não gosta, internalizou isso, mas olha, às vezes é uma profissão tão bacana que traz tanta coisa. Então, às vezes pode ser né? E aqui é só reflexão pessoal, viu, gente? Você está trabalhando com aquilo que sempre desejou, né? Você acha que a sua vocação está à frente do retorno financeiro? Será que estamos ainda? Como podemos casar a necessidade do espírito e da matéria? Que desafio, eu também queria saber, viu? Eu também estou refletindo sobre isso que eu coloquei no slide, viu? Refletindo mesmo, profundamente. Somente o nosso trabalho coletivo pode engrandecer ou destruir o organismo social. Ou seja, quem é o organismo social? Quem é a sociedade? Somos nós, né? Só o organismo social pode tornar-nos individualmente grandes ou miseráveis. O que difere isso? Nossas escolhas e a nossa atitude sobre o trabalho, né? Isso é de Emmanuel, em Roteiro. E esse de Alvin Toffler eu acho assim fantástico, né? Isso é utilizado muito em empresa, né? Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não conseguem ler e escrever, mas sim aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. Ou você tem uma estratégia própria, então você é parte da estratégia de alguém. E eu acho que isso serve muito bem para a jornada do espírito. Qual é a minha estratégia? Qual é o meu projeto? Como eu chego lá? É necessário que a gente pense sobre essas coisas, para não ser levado e tangido pela vida assim, perdendo tempo, perdendo oportunidade, se pegando a coisas miúdas. Pode olhar que boa parte dos nossos grandes conflitos vêm de coisas muito pequenas, né? Então, recapitulando de novo, percepção de que o espiritismo não pactua com sistemas que promovem as desigualdades sociais e considera que elas não sejam obras do homem. Não foi Deus, não é lei da nada disso. São as nossas escolhas, é o nosso estágio, é o nosso processo que ainda está, né, caminhando. Percepção de que o trabalho é a única forma de evolução do ser humano, entendido ele de todas as maneiras possíveis. Se eu estou fazendo um trabalho espiritual, se eu estou fazendo um trabalho intelectual, se eu estou fazendo um trabalho braçal, seja lá qual for, tudo lembra do movimento, né? Por que não está passando? Entender que o progresso é inevitável e que jamais o homem retrocede em sua marcha. Por mais que pareça que estamos regredindo, não. Basta olhar nossa sociedade há 1000 anos atrás, 500 anos atrás, 100 anos atrás, 50 anos atrás, para entender que, apesar de todas as desigualdades que ainda existem, nós já evoluímos muito enquanto ser humano, enquanto sociedade. Percepção de que as teses espíritas são um avanço para a humanidade e que elas se tornarão crença geral. Por quê? Porque elas falam dos nossos relacionamentos, elas falam da vida do homem, do humano, de como me tornar um humano melhor, atuando melhor no mundo, através de todas essas leis, que, na realidade, são regrinhas de conduta, que, quando eu entendo e integro, eu faço que minha vida seja melhor, eu faço que a vida do outro seja melhor. Quando eu entendo o que é essa lei de sociedade, o que é essa lei do progresso, o que é essa lei do amor, da caridade, quando eu consigo integrar isso, com certeza teremos uma sociedade mais justa, mais igualitária. E a nossa reflexão final, né, é de um facilitador. E pensando muito enquanto unidade, né, nesse grande organismo que é a sociedade.
né? Pensando em cada um de nós como essa unidade. Como me coloco como unidade de trabalho em prol do progresso social? Enquanto unidade de trabalho, seja um elemento de agregação. Transformar será uma consequência dos pensamentos e atitudes valorizando o outro. Isso é de Fernando Santos, numa aula que ele trouxe. Faça o seu trabalho, a sua parcela de influência para a mudança do todo. Porque se eu quero uma mudança no todo, no mundo, eu preciso ser essa unidade de transformação. E não simplesmente sentar, olhar e dizer existe injustiça, existe desigualdade, e pegar e delegar essa responsabilidade apenas ao poder público. Né? E eu ouvi uma coisa nessa casa aqui, para finalizar, de Adenauer, quando eu sentei aí no básico pela primeira vez que ele estava apresentando todas as obras sociais que essa casa faz, e que não são poucas. Vocês estão inseridos numa casa que faz muito, né, com muitos voluntários, com muitas propostas. Vocês vão ter essa oportunidade de conhecer. Ele disse o seguinte, quando ele estava passando, ele disse, é a sociedade cuidando da sociedade. E isso me marcou muito, porque me diz, a sua responsabilidade é não esperar esferas maiores, porque se cada um de nós fizer o nosso trabalho, né, a gente vai se tornar seres melhores no mundo melhor. Gostaria de agradecer imensamente, Luiz, Alê, vocês, pela participação, pelas colocações maravilhosas. Vocês estão de parabéns. E aí, continuem firme, porque a ULI tem muito para oferecer ainda. Muito obrigada.